Eliminação do Marcos, permanência de Davi e Isabelle na casa. O que será que foi falado durante essa madrugada? Como será que esse paredão reverberou dentro da casa, Voz do Além? Ai, gente, eu amo esse caos de cabeça fritando Sim. pós-paredão. Ah, cada um pensa uma coisa, cada um pensa aquilo que quer pensar, Exatamente. né? O discurso do Tadeu aí que foi muito claro, mas Sim. as pessoas, cada um levando pra sua individualidade ou pro seu grupo, e né? tem gente que se nega a ver a realidade, Mas vamos falar? a negação faz parte do luto de quando você percebe que você não vai ganhar 3 milhões, não verdade. é, Vanessa Camargo? É verdade. E também teve sentimento de culpa. Assim que o Marcos sai, inclusive, o Lucas comenta com o MC Bin ali sobre a possibilidade dele não ter colocado a Isabelle. Se ele tivesse colocado outra pessoa. E aí o Bin fala pra ele, ó, foi o Brasil que escolheu, não fica se sentindo culpado, mas a gente sabe aí que no discurso do Tadeu teve a questão da caixa, né? Sim. A caixa que durante a prova do líder, onde o Lucas ganha, o Sim. Marcos ajuda ele com a caixa, senão o Lucas seria eliminado. E Sim. como isso depois faz com que o Marcos seja eliminado do jogo e não da prova, né? O Marcos saiu falando, deu um abraço no Lucas e falou: eu não me arrependo de ter te dado a caixa, né? Mas tem que sair com esse pensamento mesmo, né? Não dá. Senão você vai ficar sofrendo aqui fora Não o dá. resto da vida. Não dá, exatamente. É. E aí o Lucas faz esse recálculo de rota ali, se sente um pouco culpado. Eu quero ver como que isso vai dar pra ele em relação... Porque ele pôs o Davi no paredão. Sim. E depois teve a possibilidade de escolher qualquer pessoa da casa e colocou Isabelle. As duas pessoas que ele coloca não saem. E se ele tivesse colocado a Denisiane, por exemplo? A Denisiane sairia. Ia ter um paredão Davi, Denisiane e Marcos. Denisiane sairia. Denisiane sairia. Então, assim, é claro que o paredão aí foi aquilo, né? Infelizmente, o Marcos saiu pra um paredão que não era pra ele. Uma pessoa que poderia jogar mais no jogo porque tem se posicionado, A gente já né? lamentou muito aqui no canal sobre Exatamente. isso, né? É verdade. E aí a gente também falou sobre essa possibilidade das pessoas levarem pra cabeça delas o discurso do Tadeu da maneira como elas querem. Sim. Ou que elas acham que é certo. Aham. E a gente vem falando sobre Raquel e Michel conversarem muito sobre serem favoritos aqui fora. Protagonistas. Uma vergonha alheia que a gente sente no fundo do coração, Sim. com todo respeito. E eles comentam sobre isso. Eles falam o seguinte, a Raquel diz o seguinte: a gente ficou pensando, falando pra Giovana em relação a ela e o Michel. Tá. Será que o Marcos sair é uma resposta pra gente? Porque o que aconteceu ontem talvez possa ter contado um pouco. Ela diz sobre o Sincerão, onde o Marcos ataca os três ali, chamando eles de planta. Sim. E aí o Michel fala, o embate dele ontem, o jeito que ele falou, foi sobre a gente. Será que se, às vezes, ele não tivesse atacado outras... Aí a Giovana fala, isso foi pior pra ele ou foi porque foi com a gente? Entende? Ao mesmo tempo que já põe isso, a Giovana fala, vamos parar com o e se. Porque o Michel já tava entrando no e se, que é um dos pontos aí que o Tadeu fala muito no discurso dele. No discurso. O e se que ele fala é, gente... Para de devagar. Bota joga, o pezinho no chão pensa e vamos no jogar. presente, né? Pensa no que você tá vivendo hoje aqui. E assim, gente, Raquel, Michelle, Giovana, eu acho que eles vão entrar nesse discurso de pensar que é sobre eles. Vão. E estão falando aí que a casa toda fica falando sobre... Raquel disse, né? A casa toda fica Michel, Raquel. Gente, eu não sei Principalmente, aonde. agora que ela se envolveu lá naquela discussão com o Marcos, vocês lembram? Aham. No Sincerão, no pós-Sincerão, na última segunda-feira, ela teve uma confusão lá e a casa elogiando muito ela, falando, Sim. Raquel, eu nunca te vi desse jeito. Então, meio que infla o ego dela e ela acha que ela é ainda mais potente, Ajuda sabe? ela na narrativa que ela tá criando só no mundo imaginário de Raquel. Não que ela seja, ninguém tá falando da pessoalidade da pessoa, Sim, tá falando claro. dela enquanto jogadora, sabe? Enquanto jogadora, ela não tem força nenhuma, Não tem força nenhuma, a não ser de voto, né? É. Se eles juntam ali, eles são três votos numa pessoa já conta. E não é à toa que o Gnomo ali, o Rodriguinho, a Pitel e a Fernanda juntaram com o Puxadinho pra Sim. terem um número de votos maior, E né? conseguem, né? Exatamente. É verdade. E aí a gente tem a Leide que fala com o Lucas sobre a teoria que ela vem falando há algum tempo em relação à teoria do microfone. Sim. Ela já comentou isso com Vanessa Camargo e Yasmin num outro momento, a gente trouxe aqui. E ela mantém essa teoria. Qual que é a teoria? Diz ela que ela troca microfone de 2 em 2 dias e o Davi troca muitas vezes durante o dia. Às vezes 4 vezes
vez ao dia, segundo ela. E aí o Lucas fala, eu também demoro a trocar. Ela fala, Sim. então, o que ele tá falando é muito importante, ele não pode ficar sem microfone. Bateria. O que faz muito sentido. Faz muito. Não sobre o Davi receber uma resposta da produção, nada sobre isso, mas sobre a produção do programa precisar que o microfone dele esteja bom pra Sim. ouvir o que ele fala, já que ele é importante dentro do jogo. É verdade. Então é uma questão aí que a Lady levanta e que não deixa de ser mentira. Eu acho que faz muito sentido. De tipo, é aquilo que a gente já falou uns vídeos atrás, de ele tá no meio de uma conversa importante e a bateria dele acabar do microfone. Então é entendeu? mais nesse sentido, eu acho que são coisas que acontecem ali dentro do jogo que você pode perceber Sim, como eu a acho- pessoa é importante para o jogo. Sim, eu acho né? bem visto, bem pontuado. E aí o Boninho vem responder a Lady. Vou até colocar meu fone aqui pra poder ouvir, Vamos que a ver. gente pegou a resposta do Boninho lá no Instagram dele ontem à noite, ó. Olha o que ele diz. Vamos ver. A Lady criou uma teoria do microfone. Então a gente vai devolver para ela a mesma teoria. Então amanhã, ao meio-dia e às 5 da tarde, vamos trocar o microfone dela. E isso vai acontecer também na sexta, ao meio-dia e às 5 da tarde. E vai estar no VT. Vamos ver se essa teoria vai funcionar. Aí o Boninho, o que ele faz é simplesmente falar que ele vai fazer ele vai fazer é como se fosse, tá zoando a Lady, vai fazer uma trollagem com a Sim. Lady, né? Mas eu também entendo que é o Boninho tentando falar que não tem nada a ver. Meu amor, posso falar? Pode. Eu já sou vacinado de Boninho. Ah. Olha há quanto tempo que eu sou vacinado de Boninho. Desde a saída de Thiago Life. Porque o Boninho, ele tem uma mania de... Um jeito de tratar a repercussão que tem aqui fora, de algumas coisas. Quando são verdade, ele trata como se fosse uma invenção. Ele sempre faz isso, ele não muda a estratégia dele. O Thiago Life, quando ele ia sair do Big Brother, saiu primeiro na imprensa. Vazou essa informação. O Boninho veio desse jeito aí mesmo. Desmentiu. Não, que isso? Isso daí é uma teoria que estão criando. Semanas depois, o Thiago Life anunciou o desligamento dele. Várias coisas que já aconteceram no programa, o Boninho cita isso. Então eu acho que tem um fundo de verdade, principalmente quando ele fala assim, vai pro VT. Ou seja, as pessoas têm que ver isso. Exatamente, porque a gente sabe que a maioria das coisas não vai pra edição. Não vai. E a gente também sabe, gente, o que a gente tá falando não é sobre favorecer o Davi. Não. É sobre precisar dele no jogo. Exatamente, O programa precisa, ele é o protagonista. Ele é o protagonista. Então, se o protagonista falha um microfone numa conversa que é importante, Sim. não vai ser ouvido. Então, troca muito o microfone dele pra ele estar sempre com a bateria boa. Sim. E quando a gente diz aqui protagonista, não é no sentido de ser, ele é o favorito, mas ele é o que tá movimentando a casa mais, né? Todo o assunto perpassa pro Davi. Sim, e ele é o favorito no momento do público. Isso é. também é uma Eu digo realidade, assim, não um favoritismo nosso, Não, entendeu? dentro do jogo ele é muito importante. Ele é o muito Davi importante. movimenta. Sim. E aí depois, o que acontece? Outras pessoas chegam ali, então a gente vai ver hoje Lady trocando o microfone 2 vezes e na sexta-feira também. E aí outras pessoas chegam ali, ficam conversando, e a conversa gira em torno também sobre a Beatriz. Ela fala assim, meu coração não fala coisas ruins do Davi. É uma coisa que ela fala sempre, né? Sim, aí a fala. Denisiane até pontua isso. A Denisiane fala, você sempre fala isso. Aí a Denisiane fala assim ainda, agora escuta o que eu tô falando. A quantidade de gente que vai se aproximar do Davi. Meu amor. E aí o Matheus depois dá até esse conselho pro Davi, tipo assim, Sim. fica ligado, porque tem gente que vai se Sim. aproximar de você no jogo. E a Vanessa, ela entra aí dentro daquele discurso dela, do mundo dela ali, sobre reafirmar que ela sabe o que ela tá vivendo. Que não é sobre o Davi, é sobre as Sim. atitudes dele, segundo Vanessa. Aham. O contrário do que a gente vê acontecendo. E ela diz o seguinte, eu não tô falando do Davi. Atitudes são atitudes. Eu não vou passar pano, não. Ele pode ter ficado, o Brasil pode amar ele, mas eu sei que ele foi prepotente, eu sei que o que ele fez com a minha amiga, eu sei a mentira que ele contou. E aí a Vanessa Camargo compara o Davi ao Prior, que Sim. foi o jogador do BBB 20, né? Eu acho que o caso é completamente diferente, mas eu vejo sentido no que ela tá pensando. Eu acho que é um pensamento bom dela ter. Não que eu pra chegue- ela, não que pra seja ela. verdade, É exatamente isso. Ela fala assim, se as coisas não são resolvidas no tempo certo, passa e mostra outra coisa, outro lado da pessoa. O Prior se deu bem por conta disso. Ele estava pra sair com aqueles meninos. Lembra desse BBB?
Que era o BBB 20, que tinha muita a questão ali do início do machismo, das pessoas Sim. em torno da Mari Gonzalez. Sim. Vai saindo da Mari Baianinha, vai saindo as pessoas e fica o Prior. Isso. Mas o Prior não era tão próximo desse grupo. Ele era amigo, mas ele e o Babu eram mais afastados, É verdade, né? foi o BBB que a Thelma ganhou, né? O BBB Isso. 20. Aí ela fala, ele também estava super cancelado junto com o grupo dos meninos. Só que ele não foi pro paredão. Foi ficando e outros foram prioridades pra sair. E aí, quando viram ele com o Babu, viram o outro lado dele. O que aconteceu? Tudo que ele fez de ruim com os meninos foi esquecido. Entenderam? Aqui é isso, decidido muito próximo do paredão. O que acontece é o que ela diz devia servir pra ela. Pra ver Sim. se ela permanece no jogo, mostra alguma coisa diferente, É. pra ver se ela não sai com uma rejeição tão grande. Porque Sim. sair, ela vai sair. É. Mas sobre o Davi, a gente sabe que o público nunca pensou isso dele. Sim. Desde o começo do jogo até o momento, ninguém... Assim, é claro que muita gente vai trocando de opinião, e é claro que a gente tá falando sobre uma... Generalizando, falando Aham. sobre a maioria das pessoas, né, Sim. gente? Porque muita gente não gosta do Davi, mas a maioria gosta do Davi, Sim. gosta do jogo dele, do posicionamento dele. Mas as pessoas não mudaram tanto assim essa perspectiva como ela traz. Agora, Vanessa, você poderia tentar usar isso. Tentar Poderia. ficar mais umas semanas, Poderia. parar de falar do Davi, Aham. foca aí no MC Bin, que você tá Sim. tão focado agora, pra ver se o público Sim. esquece. Só o ponto que eu acho muito bom é que isso realmente acontece muito no Big Brother. A não ser que a pessoa insista muito no ponto de vista dela, Uhum. como a Vanessa Camargo faz, ou invista muito no jeito de ser, como é o Rodriguinho, Sim. sabe? Mas, se acontece uma coisa lá no começo do programa, o público já esquece o que aconteceu. Sim. Não é à toa que a Fernanda ganha aí uma popularidade muito grande com o decorrer da semana, o povo esquecendo o que ela fez lá atrás. Não que ela tenha feito alguma coisa ruim no início. E fez. Mas que às E vezes... fez. Fala muito, uma boca horrível. Mas às vezes pode acontecer o contrário, né? Pode. Da pessoa ser má e virar boa, ou da pessoa ser boa e virar má. Sim, não é? acontece, porque o jogo muda muito. Como Sim. são muitas informações há muito tempo, por exemplo, Rodriguinho tava lá no quarto, no início do jogo, falando sobre o corpo da Yasmin. Sim. Isso já não é uma coisa tão lembrada Não pelo é, público. é. Pra quem assiste o programa, pra quem gosta e é fã, Sim. é claro que vira um histórico. Aham. Mas pra algumas pessoas, principalmente as que assistem só a edição, vai chegar aquele momento que uma semana acaba apagando a Sim, memória da outra sim. semana no vai jogo, ter um outro né? que vai falar, ai meninos, eu lembro. Sim. A mas gente que tá mai- aqui é porque a gente acompanha, a gente, Mas- vocês, né? Mas a maioria, a massa do Brasil, eu acredito que vai esquecendo, Sim, entendeu? sim, vai esquecendo. Aí a gente tem o quarto gnomo, que tá aí conversando mais o MC Bin sobre a questão do discurso do Tadeu e tudo mais. E aí a Fernanda fala, independente do que o Brasil escolher, a gente tem que entender os critérios que o Brasil tá tendo. Sim. E aí o Bin fala sobre a dupla ser forte, Isabelle e Davi. E o Rodriguinho fala que ele não tinha parado pra pensar nisso, no quanto a dupla junto nesse paredão poderia fazer com que os dois ficassem e a outra pessoa saísse. Sim. E aí é quando a Pitel fala que seria bom se dessem um tempo. Ela até usa a palavra descansar. Seria muito bom se a gente descansasse o Davi do paredão, pelo menos na próxima semana. Aí o Rodriguinho fala, eu concordo com você, eu já tava pensando nisso. Não pode. Aí ele fala assim, podia colocar um Mateuzinho. Aí a Pitel fala, mas não junto com a Denisiane, porque senão é Vira outra uma dupla. é. Aí eles vão conversando e chegou à conclusão de que se fosse Matheus, Denisiane e Beatriz, talvez seria bom pro jogo Eita. deles. Porque eles pensam que talvez pode ser uma dupla que derrube a Beatriz. É. Eles, principalmente o Rodriguinho, que é muito incomodado com a Beatriz. desde Fala sempre. disso o tempo todo, Sim. né? E aí eles começam a falar, vai passando um outro tempo, o Bin até sai do quarto, tá só os três, e eles começam a falar sobre o Davi. E a Fernanda também fala, assim, sobre... Ela até faz essa cara de vômito, porque ela fala que se o Davi voltasse coringando, ela não ia aguentar. E ela faz uma cara de vômito. Aí o Rodriguinho fala, ele não vai coringar. E ela fala, se ele coringasse, gente, eu juro que eu ia vomitar, eu não aguento mais ver isso. Coringar que ela tá falando aí é sobre o Davi voltar comemorando muito, comemorando em voz alta e tudo mais, que é uma coisa que ele faz. Sim. E aí ela fala sobre isso. Aí o Rodriguinho vai e começa a imitar o Davi, falar como ele faz e tudo mais. E aí ele fala, ele podia coringar 3 paredões. E a Pitel fala, e tava certo, viu? Como se fosse assim, ele pode fazer isso, ele tá gente. sendo jogado toda hora, voltar comemorando é uma coisa natural pra quem foi em 3 paredões. É verdade, Não mas, é? mas quem se sente afetado com isso sempre vai reclamar, né? Sempre vai reclamar. Eu tava vendo a hora que a Lady ia estourar ali com ele, que tem uma hora... Saúde. Obrigado.
Toma uma aguinha. Tem uma hora que ele fica batendo palma, depois que o Marcos saiu. Sim. Batendo palma, gritando. E aí, essa hora ele tá próximo da Lady. Eu achei que a Lady fosse estourar com ele em algum momento ali. Só que é assim, né, gente? As pessoas saem, ninguém comemora. Quando a pessoa sai, todo mundo comemora. Sim. Aí, se é alguém que a casa não gosta, como é o caso do Davi, todo mundo acha ruim. Mas outras pessoas podem fazer. É isso que a gente vem vendo acontecer durante o programa, uma né? seletividade muito grande. Exatamente. Né? É E aí o Rodriguinho lembra, ele até faz o número 6, ele fala assim que eles têm 6 chances de ganhar anjo ou líder, por conta das 6 pessoas que estão aí no Gnomo mais puxadinho. Sim. Rodriguinho, Pitel, a Fernanda, o Michel, a Raquel e a Giovana. Se por um acaso a Giovana não for barrada, porque toda a prova ela é barrada por conta do pé dela, não é verdade? E aí ele fala isso, e ele fala, graças a Deus o Bin está sozinho. Porque aí o pessoal pode ir em cima do Bin. Sim. Muito amigo, hein? Muito amigo. Na hora da academia, você é brother. Eu não voto em você. A gente faz academia junto, te dou conselho, sou mó parceiro. Quando tá aí no quarto, meu amor, desse jeito. Tem muita gente na vida, inclusive não é só no jogo não, tá? Gente. Você abre teu olho que pode ter muita gente na sua vida, você que tá assistindo esse vídeo, que tá fazendo isso com você e você nem percebe, Dá tá? tapinha nas suas costas, mas atrás quer ser o mal. Vamos abrir o olho aí. Por isso que cada um se segura aí no que acredita pra poder afastar essas pessoas e também ficar ligado pra você mesmo afastar essas pessoas, né? E já que a gente deu o conselho, você podia se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Exatamente. Né? Aliás, tem muita gente chegando aqui no canal, queria agradecer, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever, gente, ajuda muito a gente. Você acaba recebendo as notificações do vídeo se você assinar ativar o sininho. A gente tá sempre aqui falando sobre BBB, resumo, trazendo fofoquinha também de outras coisas, fazendo react. E pra você que não nos conhece, o meu nome é Filipinho. E eu sou Voz do Além. Voz do Além que só tem as mãos materializadas por enquanto, mas tá sempre aqui dando seus palpites muito certeiros. É quase uma mãe de nada do canal, é quase um Walter Mercado. Tá sempre trazendo aí apontamentos muito interessantes. Que bom que você gosta, eu espero que as pessoas também gostem. Inclusive, eu vou aproveitar um momento e vou falar sobre as mensagens que vocês mandaram pra gente. Boa. A Ana Carolina falou que ama muito a gente, até deu ideia aí da gente reagir a algumas coisas. Muito obrigado. Um beijo, ela fala lá de Taubaté. Beijo, Aninha. Beijo, Ana. A Alininha falou que o seguinte, ela pediu pra alguém tirar o print da cara da Vanessa Camargo no momento da eliminação. Ela queria ver isso ao vivo, mas isso a Globo não mostra. E foi muito bom, né? Foi muito bom. Ela faz assim, Alininha. Ela põe a mão na cabeça e ela fica assim, aí ela põe a mão na cara. Ela fica muito incrédula. Muito ela incrédula. e Yasmin, né? Do lado também. Exatamente. Um beijo, Alininha. E a Mari e o Manuel, que estão sempre por aqui nas mensagens. Manuel, que é o gatinho da Mari. Ela colocou, após o bate-papo com o Marcos, só acho que ele e Voz do Além deviam unir forças no curso do BBB. Filipinho anfitrião e eu e Manu ADM. Tá vendo, meu amor? Todo mundo querendo o Voz do Além aí no BBB 25, hein? E falando em Manu, gatinho da Mari, só queria mandar um recadinho pra ele. Posso? Pode, por favor. E é isso, se você quiser também mandar sua mensagem, apoiar o nosso trabalho, é só se você estiver assistindo pela televisão, apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code, ou então se tiver no celular, no primeiro link fixado, no comentário ali, no primeiro comentário, vai ter um link sobre o Pix. Você pode mandar a sua mensagem e também contribuir com o nosso trabalho, se você puder e quiser. E a gente lê junto aqui. Vambora, Voz do Além. Vamos. Muito obrigado, gente. E aí a gente vai então pro quarto fada. A Lani tava comentando ali sobre colocar plantas no paredão. O que é uma tática muito boa, Alane, porque a gente também aqui tá querendo. Mas que o pessoal já tava conversando há um tempão, né? Vamos combinar e nada é posto em prática. Aí o Davi fala com ela, mas se por um acaso o Brasil não tirar essas pessoas? Aí a Alane fala, mas aí é outra coisa. A gente tem que colocar. É só pra botar pra gerar no modo história, né? E aí a Beatriz lembra que estão indo as mesmas pessoas no paredão toda vez. Inclusive a própria Alane foi 3 vezes, Davi foi 3 vezes. Então tem que movimentar. Isabelle foi muitas vezes. Movimentar aí o jogo, né? Aí a gente vê o grupo Gnomo e o puxadinho ali na academia. Mas Lucas que sempre tá em todas as conversas. Todas, meu A gente já comentou que tá aqui no pódio da fofocaiada no Big Brother. E ele tá ali na academia quando ele fala que ele acha que o Davi tá forte aqui fora por causa da confusão, por ele movimentar o jogo. Aí ele fala assim, e ele vai ter rival por muito tempo, o que não falta pra ele é a opção de voto. E aí todo mundo concorda que o Davi pode votar em qualquer pessoa, menos na Isabelle. O resto tudo ele tem motivo. E aí o que eu te pergunto, se você acha isso, Rodriguinho, não significa
significa, então, que se ele tem motivo pra votar em todo mundo, ele volta do paredão, que talvez todo mundo esteja um pouco errado? Eu não consigo Vocês entender. já pensaram nessa possibilidade? Essa percepção que as pessoas têm lá dentro Sim. sobre assim, o Davi tem motivo pra votar em todo mundo, ele pode votar em todo mundo. Uai, então espera aí. Se ele pode votar, então todo mundo fez alguma coisa com ele, Com ou ele fez ele. alguma coisa com todo mundo, Sim. né? Ação e reação. Mas se ele volta, então quer dizer o quê? É matemática, não é nem matemática, né? É uma coisa assim, é interpretação de texto quase. Aí uma o coisa Lu- simples. Exatamente. Aí o Lucas fala que ele acha que o Davi não ganhou o programa, que tem muita coisa pra acontecer, e realmente tem muita coisa pra acontecer Muito até o ainda. final. Aí não tá nem na metade ainda. E que ele já viu muita gente perder o programa logo no final. E o Rodriguinho, ele ainda fala que ele nem acha que o Davi é tão forte assim, porque ele acha que o Davi não foi em paredões onde eram sobre ele. E aí ele fala, o Marcos é irritante. Então eles estão comentando sobre isso, e principalmente ali no comentário de todo mundo que tá ali na academia, eles acham que foi por causa do posicionamento do Marcos no Sincerão. Por que eu falei, meu amor? Cada um vai inventar, não quer ver a realidade. É o que você falou aqui no começo do vídeo. A negação, ela é a primeira coisa. Principalmente o pessoal do Puxadinho que tá aí Sim. nessa hora vai falar é por causa do discurso dele no Sim. Sincerão e Vanessa tudo mais. Camargo vai usar outra coisa. Exatamente. E aí a gente tem depois Pitel e Rodriguinho aí também conversando sobre o jogo, quando o Rodriguinho fala que a Fernanda é uma vilã. Ele fala, ela é antissocial, ela não gosta de nada. E eu só vejo o Rodriguinho falando também sobre ele. Porque ele e Fernanda são um espelho do outro. espelho. Falam muita asneira, falam Sim. mal de todo mundo, usam Aham. termos pejorativos pra falar sobre as Sim. pessoas, são completamente infelizes, não gostam Sim. de ver o outro comemorar, Aham. não gostam de ver o outro alegre, só ficam dentro do quarto. A diferença principal deles, eu acho que é porque a Fernanda é mais simpática. Eu acho que Ela tem um carisma. carisma, simpatia não, ela é carismática. Ela tem um carisma que o Rodriguinho não tem. Que faz algumas pessoas aqui fora comprarem essa coisa da Fernanda. Sim. Falar Fernanda Lobo e tudo. Ela Sim. aumentou muito a popularidade dela na semana passada, depois do Sincerão. Sim, muita gente aqui fora comparando ela com a Carminha. Com que vilãs era- da novela, que né? era má, mas era carismática. Sim, é exatamente. verdade. E aí a gente tem Vanessa, Lucas e Yasmin comentando ali na área externa, quando a Yasmin fala assim, Lucas, eu espero que a sua liderança tenha sido a ninja, senão eu não sei de mais nada. E ele fala, não sei, se eu estiver contra o Davi e o Davi for o preferido do público, não sei se vai ser ninja. Ninja, que é aquele emoji que o público aqui fora dá pra liderança lá no site do G-Show. Sim. Você pode escolher várias possibilidades e uma delas é colocar o emoji como ninja. Denisiane recebeu ninja, Matheus Sim. recebeu ninja, o próprio, quem era o último líder? Recebeu, a Fernanda recebeu ninja, Sim. o Rodriguinho já recebeu alerta 2 vezes. Então assim, Tem vários emojis, tem né? como o público brincar. E aí o que eu peço pra vocês é, vamos dar ninja? Vamos. Porque pra aí ele achar. ele achar que ele. Pro Lucas achar que foi muito bom, pra Sim. Yasmin achar que foi muito bom. É. Vamos dar É. ninja, Tem gente. que trollar, gente. Vamos trollar eles um É, pouco. eu quero é o caos, Eu cara. quero o caos também. Vamos lá. Porque a Yasmin tá aí com medo de não ser ninja e diz ela que se não for ninja, ela não sabe de mais nada. Ai, vamos dar ninja, que sabor. Vai ser bom, não vai? Vai ser ótimo. E aí ela fala que é difícil acreditar que tem um preferido. E a Vanessa Camargo fala, eu não sei, eu tô confusa e tô cansada. Ela fala que ela tá cansada. Aliás, Vanessa, que mais uma vez tem falado aí sobre o medo dela ser vilã. Ela fala que ela não é, ninguém entra lá achando que ia virar uma pessoa rejeitada aqui fora. Sim. E ela fala assim, eu sei que eu não sou vilã. Ela sabe que ela não é, porque ela fica colocando na cabeça dela pra ela não acreditar, né? Mas ela tem que colocar mesmo. Tem, porque na hora que sair ela vai assustar Vai. muito com o que tá aqui fora. Vai. E aí ela fala que ela quer ir logo pro paredão. Ela fala que ela quer logo saber, porque ela tem os filhos dela, então se ela tiver no jogo já não estiver adiantando. Ela fala, inclusive, que ela acha que o propósito de vida dela, Sim. ela não vai ser dentro do jogo, vai ser aqui fora. Ah. Então Vanessa já tá entregando os pontos aí. Porque ela esperava que fosse ser lá dentro? Eu acho que ela A esperava. pessoa deposita toda. Com a Vanessa Camargo, pensou. se fosse pelo menos um pipoca, mas Vanessa Camargo. Pensou que ela tinha um propósito lá dentro. Inclusive, ela Olha. ficou bem reflexiva aí, olhando pro céu, sozinha, pensando. Eu acho que Vanessa, que ela não admite, né, uma possibilidade dela tá errada na visão dela. É uma pessoa que tudo gira muito em torno dela. Sim. E que as atitudes dela são dela, mas não são. Porque sempre alguém bota pilha e essa pessoa é a vilã da história. Sim. Então, Vanessa vem aí mostrando que ela tá muito confusa e tá cansada do jogo. Porque ela já viu que ela não vai levar esse dinheiro. Então eu vou pedir pra você um favorzinho. Faz. Pra abrir o áudio pra mim lá na casa. Abriu o áudio pra quem? Pra Que Vanessa? eu vou falar com a Vanessa, Tem diretamente. certeza? Sim, sim. Boninho, abre o áudio pra casa pra Vanessa Camargo. Manda ela pra dispensa, por favor. Obrigado. Pode falar.
Oi, Vanessa, tudo bem? Desculpa interromper o assunto que você tá falando do Davi aí. Eu só queria te dar um conselho, na verdade. Que tal você reunir hoje as pessoas, depois do almoço, que já tiver todo mundo ali satisfeito? Reúne todo mundo na sala e fala, gente, eu quero ir pro paredão. Vamos fazer um grande combinado aqui, todo mundo vota em mim, porque eu quero ir pro paredão pra me testar. Porque aí, não que eu tô dizendo que o público vai te eliminar nada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Não. É só pra você experimentar. Uma A experiência do paredão de vida. Fala pra ela, experiência de vida. É igual retiro, é igual ir em parque de diversão. Você vai na montanha-russa, é uma coisa legal, dá um friozinho na barriga, adrenalina, o paredão é a mesma coisa. Tá bom? É só um conselho que eu te dou. Um beijo, pode voltar a falar mal do Davi. Pode fechar o áudio pro pessoal lá da casa, pra Vanessa. Valeu, Boninho. Então é isso, né, Voz do Além? Gostou? Boninho aí deixou. Obrigado, Boninho, por dar essa oportunidade. Pra quem não sabe, a gente conversa direto da casa aqui de vez em olha aí quando. como é bom. E aí, gente, pra finalizar, temos aí Giovanni Bin. Eu gostei de um negócio. O quê? Porque, gente, olha aqui. O Bin fala assim que o Michel não é planta. Eles estão ali apontando as plantas da casa, a Raquel, não sei o quê. Michel não é planta. Aí a Giovana fala, ele é o jardineiro, ele cuida da gente. E aí, sabe o que... Ela se põe como planta. Sabe o que eu acho? Desesperador. Porque se você tá num jogo e você admite que você é planta, nem de brincadeira. Se alguém me chamasse de planta, eu estivesse lá dentro, ia ganhar voto. Porque tem aquele negócio de se você tem fama, já deita na cama. Um troço assim, Tem, não é? tem. Mas se você tá dentro do Big Brother, é muito feio você admitir que você é planta. Você falar, ah, não, Michel cuida da gente, então você tá admitindo pro público e pra você mesmo. Porque, ô Giovana, a gente já sabe que você é planta, mas a gente esperava que você falasse que não pra ver se você mudava um pouco o jogo. Pelo menos tentasse. Pelo menos uma tentativa de enganar a gente, faz sabe? igual o Michel, espalha fofoca, faz mentira, mas faz alguma coisa. É verdade. Não é? Olha. Vai sair dali que ninguém nem lembra como entrou, ninguém nem vai lembrar como sair. Desculpa Vou te falar. dizer a verdade. Olha. E a gente vai acompanhando o que vai acontecer aí durante o dia. Vamos. Você não deixa de se inscrever, porque aqui Sim. a gente volta o quê, Voz A do Além? qualquer momento, meu amor. Um beijo.